a todas, todos. É, eu me chamo Juliana, estou conselheira do CRES Minas. Iniciar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, jovem, estatura mediana, né? Tenho os olhos verdes, cabelos longos. Estou com uma blusa verde, sentada numa poltrona marrom, ao fundo uma parede branca. Gostaria de agradecer aos intérpretes de Libras que está conosco hoje, né? A Regiane e o David. Muito obrigada por vocês estarem presentes aqui no encontro. Agradecer ao Daís Esposati pela disponibilidade, por estar aqui hoje conosco. É um prazer, né? Estar aqui hoje falando um pouco sobre esses 30 anos da LOAS, em defesa da política de assistência social e do trabalho de assistentes sociais. Sabemos o tanto que a nossa profissão contribuiu para o SUAS, né, e para a política de assistência social. Importante lembrar que esse ano também tivemos 18 anos de SUAS, 20 anos de Bolsa Família, e a Daísa tem aquele livro, né, a Menina Loas, e agora ela atingiu a maturidade, né, 30 anos aí. Nós vamos hoje, então, discutir os 30 anos da LOAS em defesa da política de assistência social e do trabalho do assistente social. A nossa convidada é a professora Aldais Esposati, professora titular sênior da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, pós-doutora pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Na PUC São Paulo, exerceu docência na graduação e na pós-graduação, no programa de pós-graduação em Serviço Social. É pesquisadora de carreira do CNPq, assessora técnica em projetos e missões de órgãos internacionais como a Unesco, PNUD, Unicef, para a qual desenvolveu o projeto de política de assistência social em Luanda, Angola, autora de diversos livros e artigos sobre a temática da proteção social, com publicações em âmbito nacional e internacional. E isso é parte do currículo dela, porque é muito mais que isso, né? E para a gente é uma grande felicidade tê-la aqui conosco, dividindo um pouco conosco, né, do conhecimento. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Você tem o tempo de fala, né, de 50 minutos, e quando faltar 10 minutos eu te aviso, tá bom, Aldaísa? Muito obrigada. Ó, vamos lá. Então, boa noite a todos. Eu agradeço bastante este convite de estar com vocês e fazendo a descrição. Eu sou uma mulher de cabelos brancos, com muitas décadas vividas, uma tez clara e tô com uma camisa xadrez aqui. Minha cachorrinha está dormindo no sofá aqui do meu lado. E eu quero também, que eu posso dizer, eu uso sempre um batom vermelho e eu estou com ele agora. Mas eu quero, antes de iniciar, dizer que o que me traz profundamente aqui é uma homenagem a duas grandes profissionais que trabalharam sempre incrivelmente pela assistência social. Eu estou falando de Simone Albuquerque e eu estou falando de Márcia Pinheiro. Me emociona, efetivamente, porque eu acho que nós, desde muito, né, trabalhamos ainda quando o Patrus estava na prefeitura, tudo começava, enfim. E aqui, aí, em Belo Horizonte, nós tivemos muitos encontros, muitos debates, e foi aí, inclusive, que nós tivemos a construção da Dona Loas, que era uma boneca grande e que percorria, eu lembro, era num estádio que nós tivemos uma conferência, e que sempre teve uma experiência forte aí em Belo, em que a dimensão cultural, né, ela estava sempre muito junto nessa construção. Então, eu queria até dizer que eu gostaria que esse fosse um momento de partilha com Simone, com Márcia, né? Que elas são dois grandes pilares, não só em Minas, mas elas são dois grandes pilares para o avanço da proteção social brasileira. Então,
vamos começar um pouco por aí, porque eu penso que para a gente poder dizer da LOAS e de onde nós temos que voltar um pouquinho para entender o que que a gente entende sobre assistência social. Eu tenho insistido muito isso, que as pessoas falam assistência social, as pessoas falam SUAS, as pessoas que trabalham na área mesmo falam só assistência. Mas se nós formos perguntar o que cada um tem na cabeça quando fala dessa política, nós vamos ter muita diferença. Quer dizer, eu estou dizendo de outro modo que nós, e até por esses últimos tempos bolsonaristas terríveis, né, sem, na verdade, uma articulação nacional e mesmo regional, eu acho que nós perdemos muito daquilo que foi construído. E estamos hoje depauperados, né? Em condições de trabalho, em pessoal, face à grande demanda. Então, acho que a primeira coisa para dizer é que assistência, a palavra assistência e a palavra social, assistência quer dizer alguém que está ao lado, é, é uma questão relacional em si. Há uma certa situação em que há, na verdade, uma presença de uma força, não necessariamente uma pessoa, e é social porque é coletiva. Só essa compreensão para nós de assistência social, ela já vira muita coisa, porque há muitas vezes o entendimento que quando você fala assistência social, é alguém fazendo alguma coisa para uma pessoa, é um processo individual, é uma autoajuda ou daí para frente. E penso que com isso nós restringimos uma direção de uma política social. Vamos sempre lembrar que a política social, a responsabilidade social é do Estado. E nós temos esse grande enfrentamento nessa área de proteção social. É entender, aceitar, promover efetivamente uma proposta em que o Estado é um garantidor de proteção social para um conjunto de necessidades e não é, digamos, um entregador de esmolas, mesmo que as chame de benefícios ou auxílios. Então, eu acho que o entendimento do próprio sentido da assistência social, nós vamos ver aqui em seguida que ele é um contínuo vai e vem. Então, nós temos sempre esta coisa entre um campo individual que se confunde com religiosidade, que se confunde com filantropia, e temos um campo estatal e público. Na história, isto foi, na verdade, ganhando configurações, e nós temos até hoje. Por exemplo, hoje está saindo um pronunciamento do CNAS, eu não assisti isso, porque domingo no Fantástico teve toda uma fala de que as comunidades terapêuticas das OSCs, elas eram da assistência social e que não são mesmo. Não tem nada a ver, meu Deus. Quer dizer, parece que, em estando no campo da assistência social, somos um mágico para remendar qualquer coisa. Somos uma operação Band-Aid para colocar em cima e disfarçar que há alguma tensão. Então, a qualidade na política de assistência social, ela é, na verdade, um confronto direto com essas visões reducionistas que não têm leitura de direito social, que não têm leitura realmente de garantia para a população. Então, essa relação entre o privado e o estatal e público, ela ficou sempre, digamos, com uma clava muito forte do que a gente chama subsidiariedade.
né, que a gente conhece, que é assim: não faça família o que o indivíduo não pode fazer sozinho. Não faça a comunidade aquilo que a família não possa fazer. Não faça o Estado aquilo que a comunidade não faz. Isto é, o Estado não é o detentor da política, ele seria o último dos últimos. E nesse embaraço, nós vamos ter o quê? O individualismo, o familismo, a família que tem que resolver isso aqui. Nós vemos, eu tenho pesquisado e trabalhado com a questão da orfandade. Nós não temos isso na legislação, isso é naturalizado na atenção da família, né? Não é proteção integral da criança e do adolescente. E daí você tem o familismo e você tem, na verdade, a dita filantropia. Há um ponto que a nossa Constituição Federal criou uma figura esquisitíssima: entidade beneficente de assistência social. Ora, o que quer dizer isso? E isto, na Constituição, embaraça um bocado, porque, de cara, estas organizações se entende que são isentas. E é uma coisa até extremamente contraditória, porque é uma isenção da cota patronal do INSS. Então, é uma isenção daquilo que, na verdade, caberia ter presente para ter proteção social do trabalhador. Então, se você vai olhar todas essas incoerências e inconsistências, parece que são barreiras para que efetivamente o Estado brasileiro assuma a proteção social. Nós sabemos, né, que, historicamente, as irmandades, né, desde aquela questão das guildas, dos auxílios mútuos, das corporações de ofício, eram formas de ter uma solidariedade entre os próprios trabalhadores da sociedade civil. E existe quase que algumas configurações ainda, né, nessa altura de confrarias daí para frente. Mas é muito bom que a gente também lembre o seguinte: nós hoje, né, temos à frente a discussão, o enfrentamento do racismo estrutural. E quando a gente vai olhar estas formas, que foram formas e existentes, sim, aqui, né? E não é tão antigo, não. Eu lembro o quê? Os ferroviários se uniam, os motoristas se uniam para ter formas de atendimento mútuo, mas eram todas agregações da supremacia branca. Nunca houve efetivamente espaço, né, para que os negros. Você tem a revolta do Malês, você vai ter, inclusive, quando leem alguns livros, algumas irmandades por baixo do pano para conseguir dinheiro para pagar a carta de alforria, mas do ponto de vista da atenção, não. Então, mesmo nesta história, digamos, mais antigas, a história das Santas Casas, as Santas Casas aí atuavam um pouco, porque, na verdade, os escravos eram dinheiro vivo e tinham que ser cuidados, tinha que evitar a morte. E as Santas Casas eram dos homens bons, eram das elites. Então, nós temos uma tradição, né, que ela é uma tradição desigual, é uma tradição com discriminação, é uma tradição com alta supremacia branca, né? E que, de fato, ela termina mesclando religiosidade, filantropia, daí para frente. Então, veja, o que nós temos, por que eu chego em tudo isso? Porque nós temos que entender que quando você põe assistência social como parte do Estado social brasileiro, ela tem que dar conta de um conjunto de necessidades. Ela tem que mostrar uma capacidade de análise da realidade, de provisão de necessidades.
mas ainda tem entre nós uma ideia que, na verdade, a assistência social é o lugar das emergências, é o lugar de não ter continuidade, é o lugar de atenção pontual. Então, nós temos aí, claro, uma grande questão já de entendimento, isto é, assistência social, ela está no artigo 6º da Constituição e ela tem que assegurar efetivamente garantias de dignidade humana. Ora, para ter garantias da dignidade humana, ela em si tem que ter uma atenção digna. Tivemos aqui uma audiência aqui na Assembleia Legislativa, uma vistoria de serviços de atenção à população de rua. Imaginem, é um tipo de um pernoite, um lugar de pernoite para pessoas com deficiência, que utiliza de camas beliches e tem um banheiro para 12 pessoas. Como é que a pessoa com deficiência pode ser atendida com dignidade, com conforto, em camas beliches? Então, veja, isso é uma coisa, entende? Quer dizer, não adianta dizer nós temos esse serviço. Espera aí, mas qual é a dignidade que isso está efetivamente consolidando? Então, a garantia da dignidade humana, artigo 6º da Constituição, mostra que a assistência social é um campo fortemente da ética humana, do direito humano. E que é esta qualidade que tem que acontecer e tem que prover. Na sua trajetória, foi sempre muito difícil, como ainda o é. Nós estamos vendo ainda barbaridades que estão acontecendo desde o MDS. Mas vamos lá, então, o que acontece? A ideia do Estado entrar neste campo social vai ter uma primeira, digamos, assim, construção, já na República, na velha República, no começo, quando coloca na Constituição, na primeira Constituição de 1891, a ideia de socorros públicos. Isso é muito interessante, porque isso começou forte na saúde, que é o seguinte: olha, o Estado, para atuar no social, ele só vai atuar se a coisa for de emergência. Não é para permanecer, não é para ter continuidade. E isso na assistência social é muito forte. Quer dizer, nós não temos, por exemplo, a capacidade de ter um trabalho longitudinal de acompanhamento das famílias. Estou falando de capacidade, inclusive, por ausência de força de trabalho e capacitação técnica suficiente para isso. Então, esta mentalidade de socorros, né, ela foi muito, muito forte na passagem do estado do laissez-faire, né, do estado que não intervinha, tudo era do privado, para este novo começo, depois dos anos 30, em que começa a ter uma mutação que vai ser mais forte depois da Segunda Guerra. Mas é muito interessante que aqui no Brasil nós tivemos uma figura que, inclusive, era um juiz do Rio de Janeiro, embora nascido em São Paulo, o Ataúfo Nápoles de Paiva, em que ele foi cismar com essa coisa e criou o chamado Ofício Geral de Assistência Social. E este homem, só para vocês terem ideia, é aquele que vai coordenar o CNSS, que é o Conselho Nacional de Serviço Social, que vai virar depois o CNAS, depois da Constituição e da LOAS. Mas ele vai ser o primeiro presidente. Então, você vai ter um certo movimento, inclusive um congresso internacional sobre assistência pública, em 1889, mas é uma visão, eu sei que isso é um arcaísmo, mas nós temos que entender um pouco o quanto esse arcaísmo ele ainda
está na mentalidade, na cultura de muitos representantes do Estado. Bem, então, eu dizia a vocês, né, que, de fato, a gente vai ter essa dificuldade, né, de aceitação de que o Estado tivesse uma ação no social. Então, vai ser a partir dos anos 30, e a questão do comunismo, o enfrentamento, a igreja entra nisso, aí estamos aqui começando, vão ter o quê? As primeiras escolas de serviço social em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas quem vem para essas escolas? É, na verdade, um grupo francês e belga, né? Mademoiselle Delaunay. Então, nós vamos ter um serviço social inicial totalmente colonizado. Então, esta decolonização do serviço social no Brasil, ela vai acontecer na reconceituação, porque até então toda a lógica do serviço social é dentro da supremacia branca, dentro do modelo europeu, e não absolutamente da realidade que se tinha. Até porque nós já estaríamos numa fase depois da abolição da escravatura, nós estamos numa fase do migrante estrangeiro, do branco a substituir a força de trabalho. Então, veja que nos anos 30, e aí no Estado Novo, então, a partir do getulismo, então, quando o Getúlio, pai dos pobres, aquele que faz, digamos, todas as relações com os trabalhadores do Brasil, essa coisa toda, vai abrir uma conversa, mas dentro, evidentemente, de um controle policial, nós sabemos tudo isso, vou passar rápido, mas o serviço social está dentro disso. Ele está dentro, certo, de uma ação fundamentalmente da sociedade civil para esta ação social. Nós vamos, aqui em São Paulo, a gente teve na Justiça a criação do Serviço Social do Estado em 35, depois ele vai desenvolver um pouco mais, mas mesmo assim, nós só vamos ter uma presença nacional, primeiro pelo CNSS. E o que era o CNSS? Um conjunto de grandes figuras, um conselho que selecionava projetos privados para receber dinheiro público e atuar. Isso podia ser desde um orfanato até uma outra ação. Então, todo o começo, e com o serviço social, ele não foi algo em que o Estado estava assumindo. Isto eram as organizações. Era o que a gente chama a linha do fomento, certo? Então, isto, digamos, vamos ter este início que vai ser, vamos dizer assim, acachapado, ou podemos usar uma linguagem melhor, de coroado, com a criação da LBA em 1942, que é o que é o grande órgão da primeira-dama. E isso vai ser tão forte que, quando em 1974, durante a ditadura militar, é que foi criada a Secretaria Nacional de Assistência Social no Ministério da Previdência. Desde 1974 existe uma Secretaria Nacional de Assistência Social, mas quem atuava era fundamentalmente a LBA. Quer dizer, não havia, inclusive, uma gestão direta do Estado. Era essa mediação, uma mediação dentro daquela ideia da subsidiariedade que eu disse a vocês, em que ela ficava mais privada, mais como a ação da mulher, mais como a caridade, mais como um querer bem, do que efetivamente um campo de direito social. Bem,
Enquanto isso acontecendo, a ditadura militar vai se implantar, não é, em 64. Em 65, nós do Serviço Social vamos ter o encontro de Porto Alegre, que vai ser um modo de unir a América Latina para que a gente decretasse realmente uma outra proposta decolonial. Basta desse serviço social europeu e nós temos que construir realmente uma alternativa que seja a cara da nossa cara, a construção em cima da nossa realidade. E aí, quem é do serviço social vão ter, mesmo durante a ditadura, os encontros de Araxá, os encontros de Teresópolis, daí para frente, e todos os problemas, né, não vamos entrar nisso, que nós tivemos do enfrentamento da ditadura, que eu acho que um paradigma para isso foi o artigo do Faleiros, na primeira revista de Serviço Social e Sociedade, que nós conseguimos, com a editora Cortez, ter pela primeira vez uma revista, e o Faleiros introduziu, em 1979, um artigo cujo nome era Espaço Institucional e Espaço Profissional. E ele explicava que, diante desse Estado ditatorial, nós tínhamos que ter um pé em cada canoa. E nisso o que acontecia? Nós absolutamente tínhamos qualquer visão de credibilidade do Estado. Então, aquele Estado que também já não assumia o social, nós não tínhamos uma força para fazê-lo assumir mais, porque nós não tínhamos confiança em quem estava ocupando realmente o Estado. Portanto, nós, na verdade, começamos a trabalhar com o que a gente chamava da organização popular, do trabalho comunitário. E com isto, inclusive, a ideia de assistência social era algo altamente pejorativo no serviço social, porque era a ideia de que assistência social era assistencialismo. Eu estou me estendendo nisto para vocês poderem sentir, né, a carga da ancestralidade contrária a que a assistência social pudesse vir a ser efetivamente um direito de cidadania. Então, eu já disse a vocês que em 74, ainda na ditadura, é criada a Secretaria Nacional, mas que ela não vai ter papel, porque ela vai ficar trancada, né, pela ação da LBA. Então, a nova república, né, pós-85, é que você vai ter um movimento maior, começa a ser dito que havia o interesse em ter um Ministério da Ação Social, e nós, da PUC, publicamos esse livro, eu não sei se sai torto aí na coisa, na imagem, que é A Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras, que é um livro de 85, e que a gente mostra que existia um desembolso do Estado brasileiro nos serviços, nos orçamentos, nas várias políticas sociais. Isto é a chamada da assistência social transversal, já numa ideia de que, quando alguém tinha uma vida precária, era a assistência social que ia completar. Se é a criança que não tem material escolar, é a caixa assistente que vai completar o medicamento, a dentadura, o óculos, né? A prótese, enfim. Tudo isso. Por quê? Para poder ser atendido, tinha que passar pelo crivo, não só da necessidade em ter aquela atenção, mas de ter um crivo dizendo que não tinha capacidade de comprar. Não porque era cidadão, mas porque não tinha
a capacidade de comprar. E esse pseudonome mérito social é, na verdade, um seletivo financeiro, que isso continua a acontecer. Continua a acontecer. Que é, na verdade, uma maneira, né, de você tirar qualquer perspectiva, certo? De que realmente haja uma universalidade, haja um reconhecimento de cidadania. E quando nós escrevemos isso, foi uma primeira pesquisa sobre o tema no país, né? Nós discutimos. A nossa hipótese era essa. Assistência social pode ser um direito de cidadania ou não? Ou ela já em si é uma negação da própria cidadania? E aqui nós discutimos o conteúdo dessa pesquisa com pessoas, quer dizer, com, digamos, intelectuais que eram da América Latina. Diego Palma, Alejandrino Manguina e outros tantos, mais é Paulo Neto, gente que tinha uma posição bastante contestadora para ter isto. Depois disso, ainda fizemos esse outro trabalho, um pouco depois, que era os direitos dos desassistidos sociais. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês notarem que a gente inicia provocando essa posição do reconhecimento do direito a algumas necessidades sociais e que não era meramente a questão de ter dinheiro para acessar o mercado. Então, digamos que estes trabalhos nós vamos ter aí o início da Comissão Constituinte, em 87, 88, dentro da nova República. E uma das grandes questões levantadas, isso nós temos dissertação até de Maria Luísa Mestriner, que fez a entrevista com todas as pessoas, né? Com Almir Guimarães, com Maria Emília Rocha Mello, e outros tantos, Aloysio Teixeira, Pedro Tauil, para entender como é que era o trato da assistência social lá no período constituinte. E, na verdade, o que se detectava, né, é que não havia nem pleito na assistência social, porque até eles diziam assim, porque as pessoas que são usuárias da assistência social, elas, na verdade, são aquietadas, não são reivindicadoras, e existe um preconceito com a assistência social e não há uma articulação. Essa era a grande questão. O que o federal fazia não tinha nada a ver com o estadual, nada a ver com o municipal. Não existia algo que dissesse, veja, nós estamos na Constituição, algo que dissesse aos órgãos gestores estaduais, municipais, aliás, nem posso dizer municipal, porque vai ser a Constituição que vai dar autonomia aos municípios. Eles não eram ente federativo até a Constituição. Então, tem que falar de Estado e da União. Então, não havia absolutamente, né, essa condição que cada estado tivesse já sua secretaria, e a União, como eu disse a vocês, tinha aquela secretaria dentro do Ministério da Previdência, mas que quem atuava era a LBA, né? Então, seguimos. O que acontece? Não se tinha, né, esta interlocução. Este nosso trabalho todo, ele vai chegar depois da Constituição. E eles fazem, lá na Constituinte, eles fazem vamos dizer assim, um chamamento, principalmente da UNB, para que ajudasse nessa discussão. E foi nesse chamamento da UNB, e que depois também vai haver o chamamento da assessoria, sobretudo do IPEA, é que então o NEPOS, que era um núcleo de estudo em política pública, política social, é que vai estar comparecendo com as figuras de Potiara Pereira
que chegava de todo um estudo de eu acho que foi doutorado mesmo, em que ela fez na Inglaterra, com Young Goff, sobre as necessidades sociais. E o Vicente de Paula Faleiros, que chegava também depois de uma saída do país por conta da ditadura militar, que tinha tido uma experiência forte, não só no Chile, como no Canadá, em Montreal, onde ele pôde, em Quebec, aliás, desculpe, onde ele pôde trazer realmente muitos elementos. Então, eles começam, né, a esta discussão e vai sair na Constituição 2 artigos para assistência social, mas o grande debate na Constituição foi a Seguridade Social, e que as 3 políticas, saúde, previdência e assistência social, seriam constitutivas, digamos, da Seguridade. Então, havia realmente um certo horizonte de que a Seguridade seria uma unidade e que essa unidade construiria a universalidade da proteção social. Não deu certo. Sumiu o orçamento da Seguridade Social. Nós não temos até hoje nenhum vínculo entre previdência, saúde e assistência social. A gente, quem trabalha no CRAS, sabe isso de cor salteado, traz para frente, na relação daqueles que são atendidos ou que querem ser incluídos no BPC, e a dificuldade da lógica, da relação, da discussão, da troca com as agências do INSS, né? E também na saúde, nós não temos um canal, né? Existe, e que não é da assistência social, mas existe um sistema que é aquele controle da condicionalidade daqueles que têm um benefício de transferência de renda e que, na verdade, fazem o pré-natal, o acompanhamento materno-infantil e também alguma cobertura para criança pequena. Então, mas nós não temos temos protocolos, nós não temos formas de integração, nós não temos mecanismos territoriais de integração e de troca. Não existe isso. Essas políticas se mantêm fragmentadas, isoladas. Então, vamos lá. Então, nós estamos, digamos, conseguimos na Constituição ter este sonho da Seguridade Social, que, infelizmente, como eu dizia a vocês, ele acaba não se consolidando. O orçamento da Seguridade, daí para frente. As próprias reformas da Previdência Social, elas são reformas, né, que elas vão distanciar daquilo que era pensado. Bem, então aí nós vamos começar o quê? Se nós temos 2 artigos da Constituição, nós temos agora que regular esses artigos. E isto já era posto, então, primeiro entender que LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, você vai ter Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgânica da Previdência. O formato de lei orgânica, se nós pensarmos, os municípios não têm Constituição, os municípios têm LOM, Lei Orgânica Municipal. Então, a ideia de lei orgânica é que ela permite dar, não é, toda uma inteireza, um fundamento para que realmente aquela área, aquele campo, não é, ele possa ter este pacto, digamos assim, constitucional, legal, para o seu avanço. Então, ao ter esta proposta para criar uma lei orgânica de assistência social, 1900, a Constituição é outubro de 88, portanto, você tem praticamente 88 para 89, começa uma questão muito difícil. Afinal de contas, o que nós estamos querendo de assistência social? É uma ajuda para as entidades sociais? É mesmo para
ter um conjunto de respostas para a população, o que é que se quer com assistência social. Porque também a Constituição foi genérica, quando ela diz ali o que é que cabe. Ela não dá muita pista, ela ficou meio na calada. Então, foi feito, isso aqui é um outro documento histórico que vocês acham na internet, são os anais do Simpósio Nacional sobre Assistência Social, de 1989. 3 assistentes sociais falaram aqui, a Podiara, o Vicente e eu, sobre o que seria realmente. Olha a grossura só. Isso são todas as propostas das diferentes visões da assistência social. E aí vai ser bastante interessante, porque se constrói uma proposta e vai para o presidente Collor. Para o presidente Collor sancionar, foram 3. Foi a da saúde, a da previdência e a da assistência. Mas o que acontece? O presidente Collor nega a sanção da LOAS em 1990, porque considerava que ali, olha só, tinha um benefício para a criança e que não achava que realmente se devia trabalhar com direitos a benefícios, que ele discordava desse procedimento. Com isso, não tivemos a LOAS. E isso desencadeou frentes de movimentos no país, inclusive aqui mesmo tem propostas de deputados, como Reditário Cassol, Benedita da Silva, Geraldo Alckmin, que vão propor novas redações. Eu quero o que seria essa lei orgânica. Algumas redações que pioravam barbaridade, outras que traziam de volta elementos importantes, né? E começa aqui um debate que vai ser mesclado pelo seguinte: os órgãos federais que seriam mexidos com a lei orgânica, a LBA, o INAMPES na Previdência, não queriam saber disso. Queriam mais que essa coisa detonasse e que não tivesse absolutamente uma estruturação da assistência social. Mas a própria LBA tinha dentro dela uma organização de trabalhadores muito interessante. A ANACELBA, a CELBA, quer dizer, que era a Associação Nacional dos Servidores da LBA, e a CELBA, que era a Associação Estadual dos Trabalhadores da LBA, dos servidores e tal. Bom, então, o que vai acontecer? E aí é que nós vamos ter um protagonismo. O Cefes assume, cria uma comissão, eu fui parte, com outros, evidentemente, dessa comissão, e começa a fazer uma discussão sobre o que deveria ser realmente a assistência social. E foi uma discussão importantíssima. Mexeu-se de um lado ao outro, seminários, discussões, frente, inclusive, com municípios daí para frente, e isto foi realmente ganhando trajetória. O Collor cai, certo? E, na verdade, aí nós vamos ter a proposta apresentada para o Itamar para a aprovação. Mas eu queria aqui, meu tempo já deve estar indo, mas eu queria aqui ler para vocês o que a categoria fala aqui sobre os pontos de defesa de uma política de assistência social. Eles começam: defendemos pontos de chegada de uma política de assistência social que conceba a assistência social como um dos mecanismos na luta permanente pela apropriação da riqueza socialmente produzida, bem como dos instrumentos e recursos que garantam o exercício de direitos sociais, civis e políticos.
Assegure, por meio de estrutura democrática e participativa, o apoio às várias iniciativas autônomas de organização, luta e resistência coletiva das parcelas mais pauperizadas. Em que a assistência social assuma a interlocução com as demais políticas públicas, com o Estatuto de Política Social. Articule a reivindicação pela ampliação e melhoria dos serviços públicos ao direito dos trabalhadores de interferir e de participar na gestão, fiscalização e aplicação de recursos. Assegure a parceria público e privado na prestação de serviços assistenciais, apontando novas formas de articulação Estado-sociedade civil. Atribua conteúdo e forma pública aos serviços de assistência social, mesmo quando prestados pela rede privada. Assegure, na perspectiva de benefício social, a renda mínima aos trabalhadores. Especifique, no âmbito dos serviços assistenciais, além das atividades emergenciais, ações de caráter contínuo, organizados em uma rede de serviços. Determine a reorganização dos serviços assistenciais de todo o país, impedindo a fragmentação e sobreposição entre as esferas de poder. Estabeleça a gratuidade total dos serviços prestados por entidades subvencionadas, me perdi aqui, pelo poder público. Assegure a democratização da assistência social e a gestão das instituições, a descentralização política e administrativa, com a adoção de estratégias e mecanismos que fortaleçam o poder popular local. Efetive a municipalização do atendimento na direção da racionalização e otimização de recursos, da participação popular, na formulação de políticas e no controle de sua execução. Vincule transferência de atribuições à transferência de recursos. Assegure fontes de financiamento dos serviços socioassistenciais e implementadoras de redistribuição de renda. A direção política aqui defendida como ponto de chegada se assenta em vários pontos de partida. O debate promovido pelas instâncias de representação da categoria dos assistentes sociais, a sequência de fóruns promovidos pela Frente Social dos Estados e Municípios para Assistência Social, estudos e pesquisa desenvolvidos no âmbito acadêmico, o início de discussão da questão no âmbito das organizações sindicais e populares. A alteração da situação atual para o que queremos será resultante de capacidade de ampliação desse debate, de modo a criar forças capazes de construir as mudanças necessárias. Então, vejam que o que a categoria pôs aqui, ao mesmo tempo, nos dá uma sensação de é isso mesmo, em várias, se não em quase totalidade, mas, ao mesmo tempo, um sentimento do quanto se está longe de efetivar todas essas dimensões. Já conseguimos algumas coisas, mas eu diria que se está longe hoje de uma unidade de pensamento, como aqui foi colocado. Eu acho que nós temos forte fragmentação, temos, inclusive, eu acho que mais força, né, um pouco colocado naquilo que eu chamaria de disputa de poder, do que efetivamente naquilo que é garantia de resultados para a própria população. O conteúdo da LOAS de 93 traz alguns desses elementos, outros não, né? Mas esta LOAS de 1993, depois de 18 anos,
ela foi substituída na Lei 12.435 pela LOAS-SUAS. E hoje, a própria LOAS de 93, não só por esta introdução, né, que foi para dar consistência ao SUAS, mas ela tem sofrido inúmeras alterações pontuais, que hoje merece até nós refletirmos se a LOAS é de fato ainda a LOAS que queremos e que defendemos.